Bom dia, amados, a paz do Senhor. Então, que a graça e a misericórdia do nosso Deus seja conosco, seja com a sua igreja, aonde estiver, um grupo, em nome do Senhor reunido nesse domingo, sobre a face da terra, que ali esteja o Espírito do Senhor falando, consolando, inspirando, instruindo, santificando o seu povo. Amém? Como é que estamos essa manhã? Como é que você está essa manhã? Está bem? Está mal? Está mais ou menos? Como é que está essa força aí? Como é que está a sua fé? Sua esperança? Oi? Confiante na palavra de Deus. Amém. Glória a Deus. E é assim que tem que ser. Né? E é confiando nessa palavra de Deus que eu peço aos irmãos, à amada igreja, que abram suas Bíblias. Na Epístola aos Hebreus, capítulo 11, versículo 32. 11, 32. Vamos estar fazendo leitura, depois estaremos orando. Encontraram? Diz assim a palavra do Senhor: o que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e os profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova do escárnio e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos ao fio da espada. Andaram peregrinos vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Amém? Vamos orar? Pai amado, Pai querido, louvado e bendito seja o teu santo nome. A ti, Senhor, toda a honra, toda a glória e todo o poder. Graças te damos, ó Pai, porque tu és um Deus de verdade. O Senhor não é um Deus de meias verdades, mas de plena, total verdade. O Senhor não oculta aos seus filhos, aqueles que o temem, aqueles que o buscam de todo o seu coração, com toda a sua força, com todo o seu entendimento. O Senhor não oculta as verdades boas e ruins. O Senhor não oculta, Senhor, os seus planos, os seus decretos. O Senhor continua sendo Deus em todas as épocas. Foi assim no passado, é assim no presente e assim será eternamente. O teu reino, Senhor, o teu trono é inabalável. Aconteça o que acontecer sobre a face da terra, tu permaneces sendo Deus soberano sobre todas as coisas. Muito obrigado, Pai, em nome de Cristo Jesus, seu Filho amado. Amém.
No capítulo 11, o autor da Epístola aos Hebreus, ele fala a respeito da fé, da necessidade da fé. Ele fala no versículo 6 do capítulo 11, que de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Amém? E aqui nós vemos, nos versículos que nós lemos, uma divisão. Vocês conseguiram perceber essa divisão? Frutos doces da fé e frutos azedos da mesma fé. Vitórias maravilhosas, aqui do versículo 32 até o 35, primeira parte do verso 35, são esses frutos doces que todos nós queremos saborear, queremos desfrutar. Depois os outros nem tanto. Os primeiros versículos aqui nós podemos dizer que é a teologia da prosperidade. É só bênção, é só vitória, é só conquista, é só livramento, é só prosperidade. Quem não quer? Os quais, versículo 33, por meio da fé, subjugaram reinos. O autor aos Hebreus, ele está pensando, está com sua mente, o seu foco no Antigo Testamento. E aqui ele citou alguns exemplos, alguns poucos exemplos aqui, de homens da mesma matéria, homens comuns, homens simples, como a gente. Jefté era um filho bastardo, filho de uma prostituta. Imaginem vocês, hoje, ser filho de uma prostituta e ser conhecido no bairro, na cidade, como filho de uma prostituta. Não é fácil. Imagina naquela época. Jefté vivia às margens. Nenhuma mãe, nenhum pai queria que os seus filhos brincassem com Jefté, que crescessem com Jefté, que fizessem amizade com ele. Por quê? Era o filho de uma prostituta. Mas diz a palavra de Deus que era um homem que cria em Deus. Cresceu crendo em Deus. Era um homem de coragem, um homem de verdade, que confiava em Deus. Não na sua história, não no seu passado, não na sua origem, mas em Deus, no Deus de Israel. E Deus lhe concedeu o privilégio de se tornar um juiz, um governador. Governar sobre aqueles que durante toda a sua vida o ignoraram. Por quê? Subjugou o reino. Na época de Jefté, Israel estava oprimida. E foi Jefté, este homem, filho de uma prostituta, um bastardo, que ninguém poderia imaginar, esperar qualquer coisa boa, foi instrumento de Deus para livrar Israel desse jugo e subjugar reinos. Gideão, alguns poucos exemplos aqui. Novamente, Israel se encontra sobre o jugo opressor dos midianitas. Os midianitas, quando chegavam na época da colheita, invadiam Israel, levavam o que conseguiam, e aquilo que eles não conseguiam levar da produção, eles queimavam, eles destruíam. Deixava Israel ali oprimido. Gideão, outro instrumento escolhido por Deus. Mas por quê? Aí Gideão, quando Deus chama Gideão, ele diz, mas Senhor, quem sou eu? Eu sou insignificante.
Eu não sou nem o primogênito da minha família. A minha família é pequena, é pobre, não temos riquezas, não temos recursos. E eu não sou sequer o primogênito do meu pai, eu sou o caçula. Deus, vai nessa tua força, Gideão. Aí eu posso dizer, certamente me fará, faltará tempo necessário. Me identifiquei, pastor, com o autor de Hebreus. Me faltará tempo necessário. Não temos. Mas vejam que me apontem alguém na Bíblia de nobre, família, formação, que Deus escolheu. Deus sempre escolheu aqueles que não eram, os menores, os mais fracos, para mostrar a sua força e a sua grandeza. E aqui vamos marcar, destacar 10 pontos positivos aqui que Hebreus, a partir do capítulo 11, versículo 32, nos mostra. Os quais, por meio da fé, como que eles obtiveram essas vitórias? Foi por meio da fé. Não foi pela sua inteligência, não foi pela sua força, mas foi por meio da fé. Através da fé, eles receberam da parte de Deus a vitória. O que eles realizaram? Subjugaram reinos, por meio da fé. Por meio da fé, praticaram a justiça. Ao contrário do que nós podemos imaginar, praticar a justiça não é algo tão simples. Tem que se ter fé. Tem que se ter fé na palavra de Deus, na orientação da palavra de Deus, porque se nós muitas vezes nos guiarmos pela nossa razão, pelo que os nossos olhos veem, pelo que os nossos olhos ouvem, nós vamos praticar a injustiça. E são aqui, Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel, que ele cita aqui, eram homens que tinham autoridade. E quando se tem autoridade, é mais fácil ainda praticar a injustiça. Sim ou não? Basta olharmos para os nossos dias. Quanto mais autoridade, quanto mais poder da caneta, mais injustiças se cometem, para o bem e para o mal. Transformam aquilo que é bom, eles dizem que é ruim, e aquilo que é ruim, eles dizem que é mal. Pronto, e acabou. E não temos onde contestar, onde não temos onde reclamar, a não ser aos pés do Senhor, e clamar por justiça. Esses homens, por meio da fé, obtiveram promessas. Quantas pessoas na Bíblia receberam promessas, receberam a promessa, mas a promessa não se cumpriu por quê? Não havia fé. Não creram. Então não se trata apenas de termos as promessas ou não. Trata-se de termos fé naquele que fez a promessa. Então eles receberam as promessas, obtiveram as promessas, por quê? Porque creram. Porque confiaram, porque tiveram fé. Porque se não tivessem fé, a promessa da salvação está aí à disposição de todos. É universal, mas só obtém a salvação, a promessa da salvação, se crê. Se não crê, não recebe. Pela fé, diz aqui, ainda no verso 33, fecharam a boca de leões. Aí vem logo à nossa memória Daniel, que era um homem de fé. Orava ao Senhor, orava ao Senhor 3 vezes ao dia, mesmo quando houve um decreto de que não se
orasse a nenhum deus lá na Babilônia. Ele não deixou de orar, porque o rei da Babilônia determinou que não se devia orar. Ele infringiu uma lei civil da onde ele morava. E ele era um governador, ele era uma autoridade. Ele poderia dizer, eu não posso desrespeitar a ordem do rei, afinal de contas, eu também sou uma autoridade. E outra coisa, se eu desrespeitar, eu vou morrer. Mas Daniel, assim como nós, entendemos que existe um soberano, um único Senhor dos céus e da terra, cuja sua palavra, sua lei tem que estar acima da lei dos homens. Nós devemos respeitar as leis dos homens até que elas não entrem em conflito com uma lei de Deus. Daniel orou. Foi dedurado. Ó, Daniel está orando. O que não falta são espiões olhando a nossa vida, as nossas palavras, as nossas ações, para ver se somos pegos no descumprimento de alguma lei. E assim sermos perseguidos. O que faremos? Faremos o que Daniel fez. Continuemos crendo no Senhor, confiando nele, orando. Se formos jogados na cova dos leões, seremos. Se o Senhor nos der o livramento, glória a Deus por isso. Se o Senhor não nos der o livramento, daremos glória a Deus da glória. De qualquer forma, o livramento vem. Sendo livrados ou não da boca dos leões, vem o livramento. Ou o Senhor nos livra da boca dos leões, ou o Senhor nos livra das aflições deste mundo. Pela fé fecharam a boca de leões. Pela fé. Como está a sua fé, meu irmão? Como está a sua fé, minha irmã? É natural, nós somos seres humanos. Temer. Nenhum desses homens aqui, todos eles, temeram. Passaram por maus pedaços. Ou vocês acham que Daniel foi para a cova do leão inabalável, sem temer? Claro que ele temeu. Mas a confiança dele em Deus foi maior do que o temor. O nosso medo, o nosso temor, não pode ser maior do que a nossa fé em Deus. E ainda temos que dizer, Senhor, perdoa essa minha insegurança, esses meus temores. Dá-me força, Senhor. Dá-me fé, Senhor. Aleluia. Aleluia. Versículo 34. Pela fé, por meio da fé, extinguiram a violência do fogo. Aí nós somos reportados a lembrar dos amigos de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Sadraque, Mesaque e Abednego. Sadraque, Mesaque e Abednego foi o nome que eles receberam na Babilônia. Mas os nomes deles eram Ananias, Misael e Azarias. E é pelos seus nomes que eles receberam dos seus pais que eu gosto de lembrar desses jovens. Foi construído uma estátua gigantesca em homenagem a Nabucodonosor, rei da Babilônia. E foi feito um decreto. Olha, toda vez que soar as trombetas, tocar os sinos, aonde você estiver, você tem que se ajoelhar, você tem que se curvar em direção àquela estátua. Eles não fizeram, eles desobedeceram. Jamais. Um crente, um filho de Deus, um servo de Deus,
fiel ao Senhor, jamais se curvará diante de uma estátua ou diante de um homem, adorando, se prostrando. E qual era a pena pela essa desobediência civil a esse decreto do rei da Babilônia? Ser jogado numa fornalha, um forno, uma fornalha ardente. Foi dada a eles a oportunidade, olha, vocês se prostram agora e serão livres, ou serão jogados na fornalha. O que eles falaram? Abusados, né? A fé faz o homem e a mulher de Deus ser abusados, né? Olha, se o nosso Deus quiser nos livrar, Ele vai nos livrar, mas fique sabendo que nós não vamos nos curvar. Se Ele não quiser nos livrar, não tem problema. Abusados. Ah, é? E aí o rei furioso manda jogar mais lenha lá para aumentar o calor. Diz a Bíblia que só em se aproximar, aqueles que se aproximaram para jogar madeira dentro da fornalha, morreram queimados. E aí esses 3 jovens foram lançados lá dentro. E aí eles olhavam, ao invés de 3, viam 4 andando. Saíram de lá, ilesos, nem cheiro de fumaça tinha na roupa deles. Nem na roupa, nem no cabelo, não canto algum. Pela fé, extinguiram a violência do fogo. Pela fé, muitos escaparam ao fio da espada. O Senhor deu livramento. Quantos livramentos o Senhor deu a Davi? Quando ele estava sendo perseguido por Saul, quantas vezes? Pela fé, da fraqueza, tiraram força. É quando nós somos fracos que somos fortes. Quando a gente estufa o peito e não, deixa comigo, o que eu faço e aconteço, dá errado. Mas quando nós reconhecemos a nossa fraqueza, o que eu posso fazer? Quem sou eu, Senhor? Diante desse problema. Aí Deus vai dizer assim, não, mas eu não quero mostrar quem é você. Eu quero mostrar quem eu sou. E eu sou. Da fraqueza tiraram força. Pela fé, por meio da fé, fizeram-se poderosos em guerra. Aonde que um guerreiro vai demonstrar o seu poder, a sua força, a sua destreza? Onde que é? No campo de batalha. Ninguém quer ir para o campo, ninguém sem consciência quer ir para um campo de batalha. Mas há momentos da nossa vida que é necessário ir. Temos que ir. Aí vamos nos acovardar, como fizeram muitos, milhares do exército de Gideão. Deus olhou assim e falou, tem muita gente aí, Gideão. E Deus que conhece o coração do homem, falou, tem muita gente aí, e vou te falar, a maioria está com medo. E gente com medo, não conte com gente com medo, porque isso atrapalha. Porque na hora da batalha, na hora que o bicho pega, é o primeiro a correr. E na hora que ele corre, acaba arrastando mais 2, 3, 4, 5 com ele. Então, essa eliminação da nossa vida tem que ser natural. Aí Gideão falou assim, olha, aí está lá, o cara está com medo, mas ele tem medo até de expressar o medo dele. Se eu falar que eu estou com medo, Gideão pode me matar, ficar chateado comigo. Então, ficava ali, na hora da batalha, na hora que o inimigo vier, né, fazer igual o Leão da Montanha, um desenho antigo que tinha, saída pela direita, corre.
E aí, contar, você olha assim, é número, é quantidade. Mas Deus quer qualidade. Aí Gideão fala assim, olha, quem tiver com medo aí, pode ir embora, pode voltar para as montanhas, que era o esconderijo, onde o pessoal vivia escondido, nas montanhas, entre as cavernas, as pedras. Opa, eu posso ir embora? Pode, está liberado. 22 mil meteram o pé. Aí Deus olhou assim, não, ainda tem muita gente. Bom, mas isso aí é para um outro momento. Me faltará tempo, com certeza. Mas é isso. Não conte com os medrosos. Conte com os corajosos. E ainda nessa ilustração de Gideão, conte com os corajosos e preparados. Porque tem muita gente corajosa que não está preparada. Deus falou assim, o Gideão ainda tem muita gente. Que isso, Senhor? Então, tem muita gente, Gideão. Faça comigo não, Deus. Tem muita gente ainda. Vou fazer o seguinte, ó, tá vendo aquela fonte ali? Manda eles beberem água. Quem deitar ali para beber água, enfiando a cara na fonte, beber água ali, esse aí está desqualificado. Aquele que se ajoelhar, pegar, né, tá com a arma aqui na mão, e com a outra mão ele pega a água e bebe, esse vai permanecer. E ali fez uma outra seleção. Não basta ter coragem, tem que estar preparado. E aí, queridos, você pode ter coragem, pode ter fé, mas a tua coragem, a tua fé está baseada em quê? A tua fé e a tua coragem está aonde? Na palavra de Deus? Você está preparado na palavra de Deus? Vamos orar, vamos jejuar. Você entende o que é orar e jejuar? Você sabe que oração e jejum não é macumba gospel? Não é porque eu estou orando e jejuando que Deus é obrigado a fazer o que eu estou pedindo? Não é. Deus é Deus e Ele pode dizer não. E quantas vezes Ele disse não? Ao longo da história do seu povo. Homens e mulheres de Deus. Quantas vezes? Muitas vezes Ele falou não. Nós temos que entender que existe um propósito muito maior. Um propósito eterno da parte de Deus, do qual nós não podemos compreender agora, mas nós podemos crer, confiar e descansar e dizer, papai sabe o que está fazendo. Papai sabe o que está fazendo. Nós, como crianças, não sabemos. A criança não entende por que mamãe me obriga a comer legume. Eu não gosto. Quero comer pizza, batata frita. A criança não entende por que papai e mamãe mandam desligar o celular, estudar, está na hora de dormir. Não entende. A criança não entende por que papai e mamãe levam lá no posto de vacinação e segura ele ali para tomar uma agulhada. E a criança ali, por que papai e mamãe fez isso comigo? Não entende. Muitas vezes Deus precisa empurrar legume pela nossa goela. Para o nosso bem. Nos dá uma chinelada. A criança curiosa quer meter o dedo na tomada. Quero ver o que vai acontecer. E assim somos nós. É claro que Deus nos dá a clareza e a percepção de muitas coisas. E nós oramos porque entendemos que aquilo ali é melhor. É a verdade, é a justiça que nós tanto amamos e ansiamos. Mas entendam uma coisa, queridos. A verdade e a justiça aqui nesse mundo nunca será plena. Nunca. Nós temos vislumbres da verdade, da justiça se manifestando ao longo da história, pela graça e misericórdia, porque senão nós não suportaríamos
Não suportaríamos. Verdade e justiça plena só nos céus, só na glória. E quanto mais cedo você e eu entendermos isso, melhor. Ok? Pela fé, fizeram-se poderosos em guerra, versículo 34. Pela fé, mediante a fé, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Mediante a fé, expulsaram exércitos de estrangeiros. Uma coisa que nós temos que entender, né? Isso aí a gente vai aprendendo ao longo. Certa vez, uma irmãzinha de oração, já tem alguns anos isso, chegou para mim e falou assim: Vladimir, meu irmão, não chamou nem pelo nome, chamou de meu irmão. Meu irmão, o diabo está furioso com você. O diabo quer te destruir, ele está furioso. Aí eu olhei assim, Deus me inspirou na hora. Foi Deus. Falei assim, que bom, irmã, que o diabo está furioso. Eu ficaria preocupado se a senhora dissesse que ele está satisfeito comigo, que ele está feliz comigo. Aí eu ficaria preocupado. Agora, se ele está furioso comigo, é sinal que Deus está se agradando. Então é isso. E aí o inimigo sujo, né? Lembra daquele endemoniado que vivia entre os sepulcros? Aí Jesus chega assim, qual é o seu nome? Legião, porque somos muitos. Eles acharam, que os demônios acharam que se falasse o nome de um ali, é um contra um. Então, não, nós somos uma legião, somos muitos. E que Jesus, então, iria dar um passo para trás, iria recuar, iria ficar com medo. Entendam, queridos, nem todo o inferno, todo, os grandes e pequenos, principados, potestades do inferno e da terra, são páreos para Jesus. Jesus, para derrotar o inferno, os poderes do inferno e da terra, ele não precisa de você e de mim, ele faz isso sozinho e com o sopro da sua boca, está lá em Apocalipse. Como a chama de uma vela. Por que temeis, pequeno rebanho? Mediante a fé, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Um revés, uma aparente derrota numa batalha, não significa que perdemos a guerra. Perdemos a guerra quando deixamos de crer. Perdemos a guerra quando deixamos de confiar. Aí sim fomos derrotados. Mas quando continuamos crendo, confiando, esperando, mesmo diante de uma aparente derrota, é porque ainda aí o inimigo de Deus, o inimigo da igreja, do povo de Deus, não entende, se revolta. Puseram em fuga exércitos estrangeiros. Pela fé, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Aí nós nos lembramos da filha da viúva. Lembra aquela viúva que sustentou Elias durante a seca? Não chovia em Israel. Vocês lembram dessa história? E o filho da viúva morre. Já tinha perdido o marido, agora perdeu o filho. Elias ora e a criança volta viva. Porque ela creu. Aconteceu algo parecido com Eliseu, discípulo de Elias, o filho da sunamita. Ela viu que era um homem de Deus,
Fez um puxadinho, um quartinho lá, uma suíte para Eliseu, toda vez que passasse lá pela sua terra, pela sua região. E Eliseu perguntou para o seu discípulo, o que nós podemos fazer por essa mulher, como retribuição da sua bondade, da sua generosidade? Ao discípulo, olha, eles não têm filhos, ela é casada e eles não têm filhos. Eliseu, Senhor, é contigo. Abençoa essa mulher, dê um filho a ela. E assim foi. Trouxe alegria àquela casa. Quando o menino, já crescidinho, trabalhando com o pai, voltou para casa com dor de cabeça, a mãe achou que era insolação, cuidou, tentou refrescar o corpo dele ali, morreu. Ela não falou nada para ninguém, nem para o marido dela. Ela foi ao encontro de Eliseu, na hora. Chegou lá, Eliseu, eu não te pedi nada. Você orou para o teu Deus e seu Deus me deu um filho, agora meu filho está morto. Pela fé, e essa criança ressuscitou. E outros exemplos que Jesus, a viúva, não, o filho de uma viúva, lembra? De um lado via a procissão da morte, do pranto, do choro, da tristeza. O filho único de uma viúva. E atrás a procissão, a viúva, a mãe do jovem chorando, os familiares, os amigos, os vizinhos acompanhando. A romaria do luto, da tristeza, da dor. Do outro lado vem Jesus com seus discípulos e uma multidão acompanhando Jesus. O encontro da morte com a vida. E a vida prevaleceu. Jesus se compadeceu daquela mulher, tocou lá no caixão daquele jovem morto e lhe restituiu a vida. Enfim, pela fé, mediante a fé. Vamos encerrar agora. Acabou. Aí não seria toda a verdade, seria a meia verdade. Porque pela fé também, irmãos, por essa mesma fé que concedeu a muitos o poder de subjugar reinos, praticar justiça, obtiver promessas, fechou a boca de leões, etc, etc, etc. Por essa mesma fé, alguns foram torturados. Nega a Cristo e você não será torturado. Não, mas eu não posso negar a minha fé. Então será torturado. Pela mesma fé. Não aceitando o seu resgate. Qual seria o seu resgate? Eles poderiam negar a Cristo. Não seriam torturados. Não seriam afligidos. Não seriam presos. Não seriam mortos. E depois? Então, pela fé, foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem o quê? Porque a visão deles não estava no presente, não estava no hoje, não estava no agora, mas no amanhã, no futuro. Eles estavam olhando para frente, para a superior ressurreição, para a glória. Outros, mediante a mesma fé que concedeu vitória para alguns, passaram pela prova de escárnios, foram escarnecidos, foram açoitados. Sim, até algemas e prisões. Nós temos visto aí. A igreja orou, a igreja jejuou, se uniu em prol de um resultado. Não aconteceu. A igreja está sendo escarnecida, está sendo açoitada pela língua dos ímpios. Vamos deixar de crer? Vamos deixar de confiar? De maneira nenhuma. Nunca, jamais iremos nos curvar.
escárnios e açoites, assim, algemas e prisões. Se vier, foi porque Deus permitiu. Não sabemos se virá. Nas mensagens anteriores, eu nunca profetizei nada dizendo vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Nós não sabemos. A gente tem uma previsão. Ela pode se cumprir ou não. Isso está nas mãos de quem? Não está nas mãos do exército, não está nas mãos nem de A, nem de B, nem mesmo da igreja. Está nas mãos de Deus. A última palavra vem dele sempre. Outros, mediante a mesma fé, versículo 37, foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos ao fio da espada. Ninguém quer isso. Ninguém em sã consciência quer isso. Mas, olhando para o passado, para a história de Israel, da igreja, no primeiro século, quando irmãos nossos foram mortos, devorados por leões, mortos ao fio da espada, queimados vivos, enfim. Não é novidade. Ainda hoje, em muitos países pelo mundo, irmãos nossos, mediante a fé, por causa da sua fé, estão sofrendo tudo isso. Isso é uma verdade. Nós não podemos subir aqui no púlpito e pregar meias verdades. Falar apenas daquilo que é agradável, que vocês querem ouvir e voltar para casa mais feliz. Vocês têm que voltar para casa confiantes em Deus, no poder de Deus, crendo nele. Independente das circunstâncias. Independente das circunstâncias. Continuar crendo. E a nossa fé não é em vão. Viveram peregrinos. Ninguém quer viver peregrino. Mas tiveram. Vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. Por quê? Porque não tiveram fé? Aí pensa. Aí todos esses aqui que estão desfrutando das vitórias por causa da fé, aí olha para essas pessoas aqui que andam como peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e cabras, necessitados, afligidos, maltratados, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Aí, outro vai dizer assim, sabe por que você está passando por isso? Porque você não tem fé. Porque se você tivesse fé, você estaria gozando da prosperidade, das vitórias que eu gozo e eu vivo e eu desfruto. Isso não é verdade. Tem muita gente, tem muito ímpio. Isso aí foi um conflito no coração do salmista, que não entendia como pode ser o ímpio prosperar e ter vida longa, e o justo passar necessidades e morrer cedo. Mas assim é o mundo não é justo. Eu já falei para vocês aqui, não espere verdade e justiça plena aqui na terra. Não existe verdade e justiça plena entre aqueles que vivem debaixo do sol. Verdade e justiça plena só acima do sol, só lá no reino de Deus, só lá na glória. E aí o autor de Eclesiastes diz assim, não faz sentido. Não faz sentido. Mas um dia, tudo vai fazer sentido, queridos. E esse dia está próximo, em nome de Jesus. O dia em que tudo vai fazer sentido. Em que não teremos mais que chorar, orar, clamar por justiça. Para que a verdade de Deus reine. Porque estaremos com Ele na glória. Aí o versículo 38 diz assim, são homens dos quais o mundo não era digno. Versículo 39. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho
Todos esses quem? Tanto aqueles que estão no primeiro grupo, quanto que estão no segundo grupo. Todos estes obtiveram um bom testemunho. Bom testemunho passar por todo esse sofrimento, sim, porque prevaleceram, foram fiéis até o fim. Todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Do que ele está falando? De ver o reino de Deus estabelecido totalmente. Aqueles que já passaram, aqueles que dormem no Senhor, assim como nós, estão aguardando a concretização da promessa. Que promessa? Do reino de Deus, da vida eterna. Estamos aguardando. Por haver, versículo 40, por haver Deus provido coisa superior, incomparável, imensurável, a nosso respeito. As promessas que o Senhor fez a nosso respeito e que nós estamos aguardando é superior. Para que eles, sem nós, olha, eles estão aguardando a mesma promessa que nós estamos aguardando, não fossem aperfeiçoados. Como diz, aqueles que dormem não precederão os que estão vivos. Os mortos ressuscitarão em novidade de vida. Aqueles que estiverem vivos serão transformados, terão seu corpo aperfeiçoado, transformado, e juntos nos encontraremos com Cristo. Juntos. Eles estão dormindo, estão aguardando a promessa, cumpriram com a missão deles, com o dever deles, cumpriu o tempo deles sobre a face da terra, o nosso ainda não. Nós estamos aqui. E numa das nossas primeiras reuniões, depois de 2020, quando foi liberado, o retorno aos encontros presenciais, no grupo dos homens, na quinta-feira, nós falamos sobre isso. Muitos irmãos nossos, inclusive pastores, morreram de Covid. E por que Deus nos livrou? Porque nem eu, nem você morremos. Deus nos livrou. Por quê? Isso, aí foi dito lá na reunião, isso aumenta a nossa responsabilidade. Toda vez que Deus nos dá um livramento, a nossa responsabilidade aumenta. O nosso compromisso com Ele tem que ser maior. Estão entendendo, queridos? Amém? A igreja está silenciosa. Mas não é a palavra de Deus? Então, há momentos, olha, e todos esses, voltando aqui para o primeiro grupo, desses que subjugaram reinos, praticaram justiça, obtiveram promessas, eles passaram por sofrimentos também. A vida deles não foi só vitória. A vida deles, a história deles foi marcada pela vitória. Mas o sofrimento que eles passaram, porque passaram. Gideão ficou 7 anos vivendo em Israel sendo oprimida, massacrada pelos midianitas. Malhando trigo no lagar, é trabalho dobrado. Estratégia. Em tempos de opressão, Deus deu estratégia para Gideão para não passar fome, nem ele e a sua família passarem fome. Deus deu estratégia para Gideão, com 300 homens, vencer um exército com mais de 100 mil. Então Deus, Ele nos qualifica, Ele nos adestra, Ele nos dá estratégia. Muitas vezes não para nos livrar da opressão, mas para sobrevivermos durante a opressão. Não sei, nós não sabemos. Você sabe o que vai acontecer amanhã? Não sabemos.
Está tudo muito incerto. E não é só no Brasil, é no mundo todo. A única certeza que nós temos foi a promessa que Cristo nos deixou ao se despedir dos seus discípulos, dizendo: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Seja quem for que esteja ocupando a cadeira de presidente do Brasil, seja quem for, a promessa de Jesus não é parcial. Ela não depende de quem está governando o Brasil. Não depende. Todos os dias. E é nisso que nós temos que crer, confiar, descansar. Sabendo que Jesus não nos abandona por causa do resultado das urnas. Porque quem está governando, se estão planejando isso ou aquilo, ele continua. Ainda que não seja, porque tem a permissão de Deus, a vontade permissiva. E até quando Deus permite algo, existe um propósito, existe um porquê. E se nós cremos em Deus, é confiar, é descansar. É claro que todos nós passamos. Olha, quer ver uma coisa? 2 Coríntios capítulo 12. Aí, pessoas que não conhecem a Bíblia, e está muito assim, né? Pessoas que não conhecem a Bíblia, nem cristãos são, nunca leram a Bíblia, querem ensinar para a igreja o que é ser cristão. Querem ensinar para a igreja e dizer para a igreja aonde nós podemos e não devemos nos intrometer. Querem dizer para a igreja o que nós podemos e não podemos falar, pregar. Pelo amor de Deus, vai se converter primeiro, vai se converter, vai ler a Bíblia, vai ter um mínimo de base bíblica para depois tentar discutir o que nós podemos ou não falar, fazer, pelo que podemos orar ou não. Caso contrário, fique calado. Não fale. É como eu tentar debater uma estratégia cirúrgica com um cardiologista que vai fazer uma cirurgia no coração e eu dizer, olha, faz essa aqui que é melhor, faz assim que é... Pelo amor de Deus. Não tem como. Mas acontece. É os açoites da língua. Caçoando, debochando, deixa ele. Jesus passou por isso, gente. Pelo amor de Deus. Vocês nunca leram? Jesus foi preso, foi esbofeteado, foi açoitado, cuspiram no rosto dele, açoitado, está lá pendurado no madeiro, sofrendo. E tinha gente aqui embaixo fazendo o quê? Escarnecendo, debochando, rindo. Ué, o mundo não vai fazer isso conosco? Pelo amor de Deus, vamos ler a Bíblia. Vamos entender. Aí, 2 Coríntios capítulo 12, o apóstolo Paulo, grande homem de Deus, orava, os enfermos eram curados. Deus fez grandes obras por intermédio do seu apóstolo. Esse mesmo apóstolo escreve assim, capítulo 12, verso 9 e 10. Ele está relatando aqui uma situação, versículo 7. Para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que não me exaltasse. Então o apóstolo Paulo, ele tinha um entendimento, tinha uma compreensão de que esse espinho na carne, essa enfermidade, a quem ele chama de mensageiro de Satanás, que ficava ali esbofeteando na face, tipo dizendo, tu não é o grande apóstolo Paulo? Ora e cura, né? Assim como falaram com Jesus.
O que falaram para Jesus? O ladrão que estava ao lado esquerdo de Jesus falou assim: olha, você salvou a tantos, salva-te a ti mesmo e a nós também. Falta de conhecimento. Para que nós fôssemos salvos, Jesus teria que ser condenado, teria que morrer. Não tinha como Jesus salvar a ele e salvar a nós também. Entende? E aí o apóstolo Paulo, esse poderoso apóstolo de Jesus, então foi-me posto para não me ensoberbecer. Olha, e olhando para a igreja brasileira dos últimos anos, graças a Deus não na sua totalidade, mas aquelas que as mais ricas e as maiores, as mais influentes na sociedade, infelizmente, são soberbos. São soberbos. Então, a igreja pode estar sendo pode estar, não estou falando, não estou, né? Pode estar passando um processo de um espinho na carne para ser esbofeteada, para não nos exaltarmos. Entendermos que não somos nós, nunca seremos nós. Sempre Deus. Não é pelo nosso poder, não é pela nossa capacidade, não é pelo nosso poder econômico, político. Vejam as igrejas, as 7 igrejas do Apocalipse. A mais rica, a mais soberba, é a que recebe a maior crítica da parte de Jesus. Você diz que é rico e abastado, que não te falta coisa alguma. Saiba, porém, que eu estou a ponto de te vomitar da minha boca. E o organismo, ele bota para fora aquilo que está fazendo mal. E a igreja de Filadélfia, que era a menorzinha, a mais pobre, é a que recebe os maiores elogios da parte de Jesus. Aí o apóstolo Paulo diz assim, versículo 8, 12:8, 2 Coríntios. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí o apóstolo Paulo diz: de boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Ele não ficou chateado. Quando Deus disse: não, Paulo, olha só, você já me orou 3 vezes. Aí ele orou a primeira, Deus ficou quieto. Orou a segunda, Deus quieto. Aí a terceira: ô Paulo, vem cá, meu filho, quer falar com o papai. Paulo, a minha graça te basta. Esse espinho vai continuar aí. Eu posso tirar, mas não vou tirar, porque a minha graça te basta. Paulo saiu batendo o pé, saiu emburrado, fazendo bico, birra, pirraça. Não vou falar mais desse Jesus para ninguém, não vou mais pregar, eu vou perder a fé, quer saber? Vou voltar para o judaísmo. Foi isso que ele fez? Não. Aí ele diz assim: de boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Glória a Deus! E é esse tipo de espírito, de mentalidade, que nós precisamos ter. Agora, como que nós vamos alcançar isso? Lendo a Bíblia, queridos, nos preparando, para que quando nós chegarmos diante da fonte, a gente se ajoelhar e pegar e beber, e não fazer como cães no episódio de Gideão, enfiando a cara na água. E não é assim. Coragem e preparo. O preparo vem ao longo do tempo, com o conhecimento das Escrituras, com a teoria e com a prática. Ainda Paulo, 1 Coríntios, capítulo 15, 19.
Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, aquilo que nós vemos, ouvimos, podemos tocar, palpar, se limita somente a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. A vida cristã, ela vai além. Ele está apontando para algo futuro. Versículo 20, mas de fato, ele está confirmando, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Aleluia! Então venha o que vier. A nossa esperança em Cristo não pode estar somente aqui nesta vida. É claro que Ele age aqui, hoje, agora, como agiu aqui no texto de Hebreus que nós lemos. Mas não pode estar restrito somente aqui e agora. Vamos olhar para frente, vamos olhar para o futuro, crendo no Senhor hoje, confiando no Senhor hoje. E a Bíblia nos ensina outra coisa, queridos. É nos piores momentos, é quando não existe esperança, quando todos os recursos humanos se esgotaram, acabaram. Nem todo o dinheiro do mundo, é quando a gente está diante daquele problema, que nem todo o dinheiro do mundo pode resolver. Nem o melhor médico, hospital, especialista pode resolver. Em meio às piores tempestades, com o nosso barquinho sendo açoitado e tinham ali pescadores, homens experientes, que já tinham enfrentado, temporal antes, não sabiam o que fazer. Estavam desesperados. É quando o homem fica desesperado, quando ele olha para o lado e não tem recurso, não tem nada que ele possa fazer, aí é que Deus age. Para ficar comprovado, ficar evidente, claro, de que foi Deus. Foi Deus. E não ficar sombra de dúvida. Para que ninguém receba a honra, a glória e o louvor que só pertence ao nosso Deus. Amém, queridos? Vamos levantar. Amém. Vamos orar. Pai amado, Pai querido, louvado e bendito seja o Teu santo nome, hoje e eternamente, Senhor. Que possamos aprender, Senhor, a Te louvar, mesmo quando o Senhor diz não. Mesmo quando o Senhor diz, espera. Espera, e verás o meu livramento. Por que estás abatida, ó minha alma? Por quê? Confia no Senhor. Espera no Senhor. Aleluia. Oh, Pai, conceda-nos essa fé vitoriosa. Em Cristo Jesus, não em instituições, não em denominação, não na igreja, mas em Ti, na Tua palavra que é eterna, fiel e há de se cumprir. Há de se cumprir todas as Suas promessas, hão de se cumprir na vida daqueles que creem, que são teimosos em crer em Ti, que não se dão por rendidos, vencidos, que mesmo obstante todos os problemas, as aflições,
as ameaças. Ousem crer e confiar e dizer: maior é Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem? Aleluia. Oh, louvado e bendito seja o teu santo nome, Senhor. Porque continuamos crendo na tua palavra, no teu poder, no teu amor, na tua bondade, na tua graça, na tua misericórdia, no poderoso Deus soberano sobre os céus e da terra. Em ti confiamos. A ti, Senhor, seja o nosso viver, seja o nosso respirar. Há muito por fazer. Que continuemos sendo sal, que continuemos sendo luz, que a tua igreja possa fazer a diferença. Em nome de Jesus. Amém. Na batalha permaneceremos em fé. Se exércitos se erguerem contra nós, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Creia. Quando vier a intensa escuridão, não temerá o nosso coração. A esperança nasce com a luz. Deus é por nós, Ele é o vencedor. Confiando em nosso Deus, seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados, confiando no Senhor, confiando em nosso Deus e em seu amor. Não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Você crê no que você está cantando? Não seremos abalados. Nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há. Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Seus inimigos cairão. Nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há. Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Aleluia. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa
vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram aos profetas que vieram antes de vós. Aleluia. Palavras de Jesus, palavras do nosso Senhor, do nosso Salvador. Pai amado, Pai querido, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de podermos estar na Tua casa, te prestando culto. Que logo mais às 18 horas possamos estar aqui de volta para mais uma vez te prestarmos culto, te adorarmos, entregarmos a Ti os nossos louvores, dízimos, ofertas e sermos ministrados pela Tua palavra. Abençoa o Teu povo, ó Pai, de norte a sul, leste a oeste deste planeta chamado Terra. O Teu povo, Senhor, de toda tribo, língua, raça e nação. Muito obrigado, Pai, em nome de Cristo Jesus.